Olá, tudo bem? Nesses tempos difíceis, às vezes as pessoas têm uma enorme dificuldade poder se relacionar, poder ter alguma atividade estruturada, principalmente quando se trata de isolamento social. Então eu quero compartilhar com vocês a possibilidade de ter um home office funcional. Então, alguns aspectos são extremamente importantes para ter a funcionalidade do seu escritório caseiro. A minha experiência pessoal vem de aproximadamente mais de 20 anos de ter um home office. Vocês estão vendo aí atrás uma estante, algumas coisas que normalmente são usadas por mim faz algum tempo. Mas nem sempre foi assim. Antes eu tinha o meu cantinho específico. Depois eu tive já a possibilidade de ter um quarto inteiro à minha disposição. Então a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o aspecto emocional das pessoas quando mudanças dramáticas acontecem na sua vida. Existe uma fórmula de reconhecermos quais são as nossas emoções em cada instante da mudança. De repente, tivemos o coronavírus e de repente foi dito para nós, fique em casa. Isso muda dramaticamente a vida, a rotina das pessoas. O que acontece? Primeira reação a uma mudança é a fase da negação. Não, isso não vai acontecer. Não é nada. São poucos dias. Fica em casa relativamente. Dá para dar uma saidinha, etc, etc, etc. Nem sempre é assim. A mudança continua, as medidas são mais restritivas, as pessoas vão insistindo com vocês para que todos nós permaneçamos em casa e consigamos fazer nossas atividades de uma forma bastante ordenada. A dificuldade cada vez aumenta mais. Não podendo negar, não podendo conseguir dizer que não vai acontecer, não é nada, porque é alguma coisa, a segunda fase de reação à mudança é a fase de resistência. Por que comigo? Afinal de contas, eu estou bem de saúde, afinal de contas, eu faço parte de algum grupo de risco, mas como eu me cuido constantemente, o meu risco é menor. Então eu vou resistir a essa mudança. Não, não é bem assim. Comigo não vai acontecer. E nós estamos vendo isso claramente no ambiente com um monte de pessoas fazendo dessa forma. Primeiro negando, depois resistindo. A mudança ainda assim continua. As pessoas têm que obedecer, porque afinal de contas é a preservação da sua vida. Então vamos tratar de fazer o nosso escritório funcional caseiro. Então não é bem assim. A terceira fase é experimentação. Experimentação significa testar essa novidade, fazer testes, fazer experiências. Então, como é que eu posso conciliar atividade doméstica com atividade profissional, com cuidado a crianças ou relacionamento dentro da família quando tem ou não tem criança? Tudo isto tem que ser levado em conta. Mais algum aspecto, a quarta e última fase, o comprometimento. De alguma forma isso deu certo, aquela experiência teve que ser adaptada, mas aquela agenda precisou alguns ajustes, dá para conviver, dá para conseguir trabalhar, dá para ter produtividade, dá para ter algum resultado. Então entra a fase de comprometimento e uma fase de paz interior em todas as pessoas. Até quando essa paz interior? Até uma nova mudança, onde novamente temos negação, resistência, experimentação e comprometimento. Mais um pedacinho das coisas. Como é que eu vou me relacionar com a família? Eu, minha esposa, meus filhos, meus netos, às vezes estão todos embaixo do mesmo teto. Então, agora é hora de eu trabalhar. Como é que eu posso dizer não
para o meu cônjuge, para as pessoas com quem estou me relacionando, que é a hora da minha concentração. E isso, daqui a pouco nós vamos conversar sobre ambientação. Mas o que eu devo fazer, mostrar, influenciar, persuadir as pessoas de que cada um de nós tem uma determinada rotina e ela pode coincidir com a rotina do outro, a fim de que um não atrapalhe o outro ou desconcentre o outro ou a si mesmo. Então, isto é com relação à família, de uma forma geral. Pessoas nem sempre têm um imóvel com uma metragem quadrada enorme. Às vezes os ambientes são pequenos e temos que conviver naquele ambiente pequeno. Então, podemos fazer separações virtuais, separações imaginárias, para essas rotinas acontecerem em cada uma das pessoas que deve fazer aquela rotina. As crianças. Criança tem uma energia enorme e nem sempre os adultos conseguem compartilhar aquela energia tão forte. Então, o que fazer? Temos contação de histórias, temos condição de fazer algumas brincadeiras educativas, produtivas. Voltemos a ter a imaginação que nós tínhamos, nós, os mais idosos, os mais antigos, vamos chamar assim, tivemos algumas brincadeiras que independiam de computador, de celular e que eram bastante atrativas. Lápis de cor funciona barbaramente. Condição de ter um papel, fazer um tipo de origami, fazer um tipo de algum pássaro, algum equipamento, algum desenho, faz com que as crianças também estimulem a sua criatividade e consigam gastar sua energia, seu tempo e ter uma certa rotina onde a brincadeira ainda assim é educativa e o relacionamento é cada vez mais intenso e produtivo. Falemos um pouco agora do ambiente da casa. Então, que local devo escolher para ter o meu escritório doméstico? O canto da mesa. A mesa da sala de jantar. Provavelmente, cada um de nós, no seu imóvel, tem uma mesa. Isso é inexorável. Às vezes uma mesa balcão, às vezes uma mesa com várias cadeiras e assim por diante. Então, escolha o seu canto para que você possa ter aquele lugar do escritório. Então, quando acordar, tomar o seu café, fazer sua higiene pessoal, quando você ia para o escritório real ou para o seu local de trabalho, qualquer que fosse, então faça exatamente a mesma coisa na sua casa, no seu recanto doméstico, que é trocar de roupa, se vestir, fazer a sua higiene pessoal e ir trabalhar. Você vai trabalhar, mas vai trabalhar naquele canto, durante aquele período. Entenda uma coisa, o uso de tempo dentro do escritório doméstico, ele é muito mais produtivo em menor tempo. Porque você se concentra, você consegue fazer as suas coisas. Agora, você está me dizendo, não, mas tem todo o barulho periférico. Nos escritórios também tem. Nos escritórios também somos interrompidos. Nos escritórios também temos vontade de tomar um café. Tudo isso pode acontecer em casa. Não tem o menor problema. Saibam que vocês vão usar o seu tempo com muito mais intensidade. Num curto espaço de tempo vocês vão ter os resultados melhores. Por consequência, tenham a consciência de que o seu escritório virtual vai fazer você ganhar tempo e não perder tempo. Isso faz com que a gente entenda que aquele cantinho escolhido, o canto da mesa ou um canto onde tem uma estante feito a minha, que tem possibilidade de ser colocada,
Então, é o lugar de trabalho. Se eu vou me levantar para tomar um café, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu faço no meu escritório. Vou me levantar, vou tomar um café, vou bater um papinho com quem quer que seja dentro da casa e vou continuar a trabalhar. Isso me leva a estabelecer a minha agenda. Eu comentei anteriormente com vocês que cada um de nós tem uma rotina que pode ser adaptada, conjugada com a rotina do outro. Isso é verdade. Precisamos ter a disciplina de poder sermos flexíveis nessa adaptação dessa rotina. De que forma? Às vezes eu insisto em querer fazer na parte da manhã, no primeiro momento, determinada atividade. Ela pode ser postergada, ela pode ser alterada, posso fazer uma outra atividade antes para depois fazer aquela que eu sempre considerei como a inicial. Então, eu tenho essa flexibilidade, o outro também tem essa flexibilidade e a gente consegue adaptar. Quer seja a rotina das crianças, quer seja a rotina dos adultos. O importante é ter uma certa disciplina nesta agenda de termos as interrupções consensadas. Então, se eu me levanto para tomar um café, eu já interrompi o meu trabalho, por consequência eu posso ser interrompido com qualquer outro assunto naquele instante que eu estou tomando meu café. Percebam que esse ambiente, ele é bastante amplo quando a gente tem esta certa ordem, esta certa disciplina de ação quando se trata de escritório virtual. Mais alguns detalhes que são extremamente importantes. A minha comunicação com o mundo. Tenho o meu celular, tenho o meu computador e tem sinal de internet. Percebam que na sua casa, no seu local doméstico, a sua internet é necessariamente mais fraca do que a internet, o sinal de internet do seu escritório real. Por que isso? Porque você não contratou o serviço de internet com a intensidade que o escritório contratou. Por consequência, vai existir problemas de comunicação. Com certeza, o sinal de internet será oscilante. Já estivemos aqui nesta região onde eu resido, já tivemos 2 falhas de sinal de internet que duraram em torno de 1h30, cada um. Então, percebam que esta oscilação ela é natural, porque as pessoas mudaram o lugar de uso da internet. Quando antes era concentrado em determinada região de uma cidade, esse sinal passou a ser concentrado em outra região da cidade que não está previsto este uso. Por consequência, não é uma questão de contratação de mais intensidade de sinal, e sim de uso racional daquele sinal, porque você tem várias pessoas agora convivendo no mesmo local e usando simultaneamente o sinal de internet, quando antes não tinha. Então, vamos continuar a trabalhar. Que forma devo me comunicar? Eu tenho condição de fazer videoconferência via WhatsApp, via Twitter, via Skype e assim por diante. Algumas ferramentas, alguns instrumentos que estão à minha disposição. Eu tenho condições de uso disso. Então, uma sugestão bastante importante da minha parte. Quando eu vou me comunicar com alguém, eu procuro fazer com que eu tenha um vídeo para ver esse alguém e ser visto por esse alguém naquele primeiro instante da comunicação. Fiz uma reunião virtual com algumas pessoas nessa época de quarentena. Então, no primeiro momento, no Skype, e eu utilizei o Skype nesse caso, eu tive o seguinte: fizemos vídeo, nos vimos e interrompemos o sinal de vídeo, porque ele consome muito mais sinal de internet, e continuamos a conversar só com áudio. Ao nos despedirmos, voltamos ao vídeo
e demos tchauzinho, dessa forma. E nos despedimos visualmente também. Essa forma de contato mantém a aproximação, mantém a conexão entre as pessoas. Então, novamente, no WhatsApp eu tenho condição de fazer uma videoconferência para até 4 pessoas. No Skype tenho condição maior. E no computador eu posso usar qualquer um desses instrumentos. Neste momento eu estou filmando pelo meu celular e não pelo meu computador. Ele está ali atrás. Então vejam vocês que eu estou conseguindo me comunicar de uma forma bastante adequada para que vocês possam perceber que eu tenho comunicação com o mundo. Fora isso, o próprio celular, o telefone, o e-mail, as condições que nós temos, que sempre tivemos nos nossos escritórios reais, nos nossos locais de trabalho real. Por consequência, não muda muito o home office. A condição que nós temos para tudo isso é bastante ampla, bastante profunda, de podermos ter um escritório virtual doméstico e extremamente funcional. Então, mais uma vez, simplesmente fazemos o seguinte: escolhemos o nosso ambiente, estabelecemos uma agenda comum com as pessoas na convivência, procuramos não interromper o outro e não sermos interrompidos pelo outro durante a fase de concentração e de busca de resultados para determinada atividade. A gente tem o direito de receber o não agora ou você dizer não agora para determinada demanda doméstica que você tem naquele instante. Por consequência, o teu escritório funcional é extremamente adequado quando se trata de um home office funcional, quando se trata da sua casa. E mais, a quarentena, o isolamento social fica bastante reduzido. Você consegue falar com pessoas, você consegue conexão com pessoas, da mesma forma que você conseguia conexão com pessoas quando está no seu escritório real. Espero que com esta condição, com essa nossa conversa, eu tenha podido ajudar você a estabelecer algumas conexões mais fortes, mais profundas e mais duradouras durante toda essa fase e talvez até criar uma condição de você ter um home office daqui para frente. Não necessariamente ter a condição de ter que ter um escritório real. Essa experiência já aconteceu há muitos anos atrás com uma empresa chamada Semco. A Semco estabeleceu a condição de cada funcionário escolher se queria trabalhar de casa ou se queria insistir em trabalhar no escritório. Quando feita a pesquisa com seus funcionários, a Semco descobriu que 75% dos seus funcionários gostaria e queria trabalhar em casa. Naquela época nós não tínhamos toda essa facilidade. E tem essa experiência num livro do Ricardo Semler chamado Virando a Própria Mesa, onde a Semco fez essa experiência. Então ela estabeleceu 2 escritórios, um na região da Avenida Paulista, em São Paulo, e outro na antiga sede em Santo Amaro, no bairro de Santo Amaro. Quando você trabalhava em casa, você tinha uma agenda que você poderia usar por meios períodos determinados locais de trabalho, quer seja na antiga sede, temporariamente, que era um espaço chamado, naquela época não se chamava disso, mas seria um espaço de coworking, de cotrabalho. Então, você poderia escolher a sede em Santo Amaro ou na região da Paulista, agendava, usava aquelas 2 horas ou aquelas 4 horas e ia embora. E continuava a sua vida. 25% das pessoas diziam não, eu não consigo me adaptar a esse tipo de regime de trabalho. Eu não consigo concentração suficiente. A Semco não teve dúvida. Ela conseguiu estabelecer local de trabalho fixo para aquele 25% de pessoas. Se você está
naquela condição de não consigo me adaptar, é uma bagunça na minha cabeça ter um escritório doméstico, neste momento, procure uma certa flexibilidade, procure uma certa adaptação, porque ela será temporária. Ela terá mais 10 dias, mais 5 dias ou mais 20 dias. Então, de qualquer maneira, você tem uma experiência a viver neste momento. Caso contrário, você tem uma ótima experiência de tentar ser um home office, para que você possa ter as condições de ser mais produtivo durante a sua vida profissional. Um grande abraço.